Bom, e no Momento Empreender de hoje, como eu já falei, a gente vai conversar com o economista, consultor Otílio Rodrigues. Bom dia, Otílio. Bom dia, Edilene. Bom dia a todos os nossos amigos telespectadores da TV Centro-Sul. Estamos aqui, sexta-feira. Vamos bater um papo aí, conversar um pouquinho sobre a economia nos tempos atuais, né? Nos tempos turbulentos. Estamos vivendo aí semanas turbulentas, viu, Edilene? Exatamente, né? Eu queria que você nos pusesse a par de tudo isso, né? O que são as moedas digitais? Muita gente ainda tem dúvida, ainda tem medo de investir nessas moedas. Muito bem. Bom, Edilene, primeiro vamos fazer aqui uma distinção. Muita gente... Você lembra do tempo dos nossos avós, que a gente chamava lâmina de barbear de Gillette? Entendeu? Verdade. Então, Gillette era apenas a marca, né? Mas aí a gente virou sinônimo, né? Então, por exemplo, moedas digitais está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. É muito comum, quando se fala em moedas digitais, as pessoas já lembrarem de Bitcoin, né? Mas Bitcoin é apenas uma das moedas digitais. Foi a primeira de grande relevo, é a maior hoje, a mais comercializada no mundo. 90% das transações com criptomoedas é Bitcoin, né? Mas Bitcoin é apenas uma. Olha, hoje existem aproximadamente 10 mil, o último levantamento que eu vi era quase 10 mil moedas digitais diferentes, entendeu? O que é uma moeda digital? Essa é a pergunta. Bom, primeiro vamos falar o que é uma moeda. O dinheiro faz tanta parte da nossa vida que a gente nem para pensar o que é o dinheiro, né? O dinheiro, a moeda, por exemplo, o real brasileiro, o dólar, né? Ele tem três funções. Uma é intermediar as trocas, porque se eu produzo café e você produz laranja, e eu quero tomar suco laranja e você quer tomar café, nós vamos ter que encontrar uma maneira de fazer a troca. Se não existisse uma moeda, a coisa seria muito complicada, né? Para a gente intermediar essa troca. Então, uma moeda, a primeira coisa, ela é um meio de troca, né? Uma segunda função da moeda, ela é uma reserva de valor, ou seja, você entesoura, você guarda suas economias, sua poupança, e você não guarda em coisas que se depreciam, você guarda em dinheiro, que é uma coisa intangível, que é uma reserva de valor. E a terceira função da moeda é expressar os preços das mercadorias, das coisas, né, da vida, né? Então, você expressa quanto que custa uma mensalidade escolar, e aí você tem o valor relativo das coisas, quanto custa um automóvel. Então, uma moeda, ela exerce essas três funções, né? Agora, e o que é uma moeda digital? A diferença da moeda oficial, né? Que a moeda oficial que cada país emite, ela é uma expressão de confiança, né? Nós confiamos na nota de R$ 100. Então, é uma convenção que as pessoas estabelecem para viver melhor. Ora, para o dinheiro funcionar, tem que existir essa coisa da confiança. E aí ela é centralizada por um banco central, por um governo. As moedas digitais, a diferença é que não é um governo que emite, né? Não é uma autoridade monetária que emite. Uma moeda digital é uma moeda qualquer grupo, qualquer pessoa. Por exemplo, o Bitcoin foi desenvolvido por um sujeito, um japonês chamado Satoshi Nakamoto, é o nome da figura, né? Então, o que é? É uma moeda descentralizada, ela não tem uma autoridade de um governo que emite e que administra. Então, uma moeda digital é isso. E aí as pessoas estão fazendo transações, então você pode comprar e vender, ela tem essas mesmas funções de uma moeda comum. E assim como a Bitcoin foi a primeira, existem outras, né? A segunda de maior valor é a Ethereum, aí tem também tem a Cardano, que é uma grande moeda digital, e existem mais de 9 mil moedas, né? Eu não sei se ficou claro assim o que é uma criptomoeda. Então, por que chama criptomoeda, né? Porque é criptografada, existe todo um código de problemas matemáticos e de computacionais
é como se fosse uma moeda digital, é como se fosse um grande livro caixa ou uma grande planilha, sabe? Então é assim, eu quero pagar uma coisa a você, você quer pagar uma coisa a outra pessoa, então eu transfiro um dinheiro para você e você transfere para outra pessoa. Pelos meios convencionais, a gente teria que ter um intermediário, que seria um banco, que seria uma administradora de cartão, né? Então, que são os intermediários. O problema é que esses intermediários, eles cobram caro. As moedas digitais, a grande vantagem é que essa intermediação, esse grande livro caixa, ou essa grande planilha, onde é chamada blockchain. Blockchain é como se fosse uma grande planilha, onde lá são registradas todas as operações, né, entre os agentes, e assim, o custo é infinitamente menor, é mais rápido e muito menor. É isso, mais ou menos, uma moeda digital, é isso aí. Não sei se deu para ficar claro o que é o conceito e a ideia de uma moeda digital, uma criptomoeda. Deu para ficar claro, você, aliás, explica tudo muito bem, Otílio, de uma forma que todo leigo entende, né? Você traduz com muita, né, realmente com muita clareza e objetividade. Mas, nesse caso, agora me diga, quais são os ganhos e os riscos de se investir na criptomoeda? Muito bem, essa é uma boa questão, e assim... você sabe que tudo que é novidade gera especulação e sempre aparecem os especuladores, né? Então, assim, uma criptomoeda, uma moeda digital, ela soluciona um problema, né? Que é o problema da intermediação entre os agentes, né? Que querem fazer transações comerciais. Então, ela soluciona um bom problema. E, assim, você sabe que, por exemplo, uma moeda não é uma aplicação. Por exemplo, você compra dólar, o dólar, por si só, não vai render. Se você guarda 100 mil reais em casa, esse dinheiro ele não rende por si só, né? Então, você ganha na diferença de taxas, né? Então, da taxa de câmbio. Então, se o real se desvalorizar e você comprar dólar, você ganha nessa diferença de câmbio, né? Você comprou o dólar a 5 reais e depois o real se desvalorizou e agora para comprar um dólar você precisa de 6 reais, quer dizer, então, que você ganhou aí nessa diferença. Uma criptomoeda não é um investimento em si. Você pode ganhar, assim, na valorização que ela tem. Só para você ter uma ideia, em 2017, um Bitcoin custava algo em torno de entre 2.000 e 3.000 dólares, tá? Um Bitcoin, né? Hoje, sabe quanto que vale um Bitcoin? Um Bitcoin hoje vale 50... Ontem, eu estava olhando, ontem mesmo, hoje de manhã, está 48 mil dólares. São 260 mil reais um Bitcoin. Então, imagine uma pessoa que comprou um Bitcoin lá em 2017 por 3 mil dólares, que era aí algo em torno de 15 mil reais. E hoje, esse Bitcoin que ele comprou lá por 3 mil dólares, que era 15 mil reais, hoje ele vende por 50 mil dólares, né? O Bitcoin já bateu a casa de 65 mil dólares, né? Ou seja, hoje aquela pessoa que comprou por 15 mil reais, hoje vale 260 mil reais. Por que valoriza o Bitcoin? Por que acontece essa valorização? Ora, porque o Bitcoin, a grande vantagem das moedas digitais é que ela não é uma moeda inflacionária. O que gera inflação? Um dos fenômenos que gera inflação é o governo emitir mais moeda do que o que é necessário. Quando o governo, que ele tem o poder de emitir, se você coloca mais moeda na economia, mais dinheiro, então os preços começam a subir, porque aí as pessoas se dispõem a pagar mais para obter a mesma coisa. Isso gera inflação. Então, o Bitcoin, uma das grandes vantagens das moedas digitais, é que ela não é uma moeda inflacionária, ela tem um limite, né, e não pode ser mais do que aquilo. Então, à medida que vai aumentando o número de pessoas que passam a aceitar, né, e a utilizar essas moedas virtuais, o que acontece? Elas se valorizam, porque como o número é fixo e tem mais gente querendo comprar, então ela se valoriza. Então, as pessoas que estão aplicando, e aí essa questão que você colocou, é importante a gente refletir. Uma questão é na oportunidade, outra questão é no risco, né? O risco. É preciso ter... isso. Sabe por quê? Porque tem muito bandido, muito picareta, tem muita gente aí oferecendo
ganhos fabulosos, e a gente sabe que não existe milagre. Então, assim, o grande risco é de você entrar numa fria comprando moedas de um marginal, de bandidos, porque outra vantagem da criptomoeda é porque ela é uma moeda que ela é anônima, sabe? Você não precisa se apresentar. Então, por exemplo, se você tem um patrimônio, tá? Você tem que registrar lá no cartório o carro, a casa. A criptomoeda não tem o nome de uma pessoa, tá? Então, ela não é uma moeda ainda regulada. É claro que os governos vão estar de olho e daqui a pouco eles vão querer regulamentar isso daí. Então, a oportunidade é isso daí. Você compra um preço, ela vai se valorizando e aí você pode. Só que assim, é um investimento, vamos chamar assim, né? É um investimento de risco. Você não pode colocar todas as suas economias nisso daí, porque, só para você ter uma ideia, a moeda, o Bitcoin já chegou em 265 mil reais, caiu para metade disso lá, agora no início do ano, mais ou menos ali no mês de março, né? E voltou a subir novamente, já chegou em 50 mil e se especula que ela deve ultrapassar a barreira dos 265 mil, que é os 65 mil dólares que ela atingiu anteriormente. Então, o risco são essas oscilações, esse fenômeno chamado volatilidade, que é essas subidas e descidas. Ela pode se valorizar 10% no mês, cair 30% no outro. Então, é só para corações fortes, entendeu? Não dá para... Mas como identificar, Otílio? Como identificar se eu não estou caindo num golpe? Boa questão. Essa é uma boa questão. E aí, não tem como fugir. Existem duas maneiras de você adquirir moedas digitais. Uma é através de uma carteira física, né, que nada mais é do que um pendrive, né, que hoje é vendido por algumas plataformas digitais. Você adquire um pendrive. Esse pendrive, você armazena uma chave de 12 algoritmos, né, 12 dígitos ou palavras e números, né, que é a chave secreta. Se você perder essa chave, você perde o dinheiro, entendeu? Porque para você ter acesso à blockchain, que é o livro caixa lá centralizado pela comunidade que gerencia essas moedas, você tem que ter essa chave. Bom, essa é uma maneira de você adquirir a moeda digital. Uma outra maneira, você adquire a moeda digital, mas você não precisa se apoderar fisicamente dela. Você deixa guardado, chamado em custódia, numa grande corretora. Por exemplo, eu opero com a Binance, que é uma das maiores corretoras do mundo, tá? É uma corretora internacional, é de segurança, é de confiança. Então, eu diria assim, muito cuidado com esses anúncios que tem em jornais, que aparecem... Eu sou do tempo ainda de jornal, né? Quer dizer, que tem aí na internet, né? Cuidado com esses anúncios miraculosos que aparecem aí em sites, nas redes sociais, prometendo ganhos fabulosos. Isso aí é muito golpista. Então, eu diria, para aplicar nisso, você tem que ser através... Existem várias corretoras de confiança, né? São regulamentadas, reconhecidas, para guardar as criptomoedas lá com sistemas de segurança poderosíssimos, que não corre risco de ser invadido por hackers, né? Então, para você ter segurança, Edilene, você tem que operar através de uma corretora de confiança. Essas corretoras hoje praticamente cobram uma taxa irrisória, você abre conta, nem paga conta, não paga manutenção. Eventualmente, se você quiser sacar o dinheiro fisicamente, eles vão te cobrar uma taxa disso, mas essas taxas são menores do que as taxas cobradas pelo banco. Então, para ter segurança, seria isso daí. É você operar via... eu citaria duas corretoras aqui para vocês, quem isso tiver interesse. Isso que eu ia lhe pedir, que você exemplificasse aí, citasse pelo menos uma ou duas corretoras de confiança. Boa. Então, é o seguinte, primeiro, é a Binance, é B-I-N-A-N-C-E, Binance. É a Binance, e outra, que é essa aqui eu conheço lá, porque eu opero, e a outra é a Coinbase, que é moeda em inglês, C-O-I-N-B-A-S-E, né? Coinbase. Essas duas são as duas de maior movimentação no mundo
Existem outras de confiança também, não só tem essas duas, mas eu diria que quer operar sem medo, com tranquilidade, faça as transações de compra ou de venda ou de intercâmbio via uma corretora, uma plataforma de confiança. Que aí você minimiza os riscos, tá? O risco de cair, ó, tem muitos exemplos aí, se você digitar no Google, o tanto de golpes que tem com moedas digitais é um negócio maluco, entendeu? Tem que Com tomar muito certeza, cuidado. a gente vê todo dia na mídia, né? As pessoas falando, chorando aí, o que perderam porque caíram nesses golpes. Bom, você disse que são várias moedas. O que aqui você recomendaria? É só Bitcoin ou outra qualquer? Eu tenho, por exemplo, na minha carteira, eu tenho a Ethereum, pode digitar também no Google, né? É a segunda de maior e é também de confiança, né? Então, eu indicaria assim, ó, uma estratégia de investimento. Primeira coisa, né? Você pegaria uma pequena parcela do dinheiro que você tem economizado, né? Vamos supor, no máximo, não passa de 5%, tá? Então, uma pessoa que tem, vamos dizer, 10 mil reais, pegue 500 reais e aplique em criptomoedas. Você pode fazer aplicações a partir de 50 reais, entendeu? Então, eu citaria a Bitcoin, que é a número 1, a Ethereum, que é a número 2, a ADA Cardano, que é a número 3, né, que são as moedas movimentadas no mundo, que tem $1 trilhão de movimento de carteira, né? Então, e tem outras, tem a BNC, que é a Binance Coin, que é Bitcoins Cash, né, que é a BNC, tem outras, mas faz assim, ó, se você entrar no site CoinMarketCap, né, Coin, que é de moeda em inglês, Market, que é mercado em inglês, Market Cap, que é de capitalização. Lá você tem o ranking, né, e eu diria assim, ó, para você não correr riscos, procura uma dessas mais conhecidas, né, tipo a Link, tipo a ADA Cardano, tipo a Ethereum, ou tipo a Bitcoin, que Bitcoin é a mais conhecida no mundo, 90% das transações de criptomoedas no mundo são feitas o Bitcoin é como se fosse o dólar do mercado financeiro internacional, entendeu? Então, eu recomendaria isso. E aí, olha, você pode aplicar uma parte, e é coisa de longo prazo também. Você tem que aplicar e esquecer, não pode ficar olhando a cotação diária, porque senão você vai ter infarto, né? Porque um dia você pode se animar porque ela valorizou 15%, 20%, no outro dia ela pode cair 50%, entendeu? Então, fica assim. Você tem coração forte, Edilene? Eu sorri, realmente é para corações fortes, pode ter um infarto mesmo. Mais uma coisa que eu queria lhe perguntar. Porque imagine você olhar o saldo da sua conta e ter perdido a metade, entendeu? Então, eu diria... Não dá, não. Mas me diga uma coisa, se eu decidir investir numa moeda dessas e a cotação tá alta. Júnior, Ricardo, por favor. Tá ruim o som. Se eu decido investir numa moeda... Meu filho, Ricardo, arrume o som, tá ruim. Pronto, agora tá certo. Se eu decidir investir numa moeda dessa, a cotação está alta, eu vejo lá meu saldo, ele duplicou, triplicou, estou muito feliz. Aí, para não correr o risco de infartar, eu quero resgatar aquele dinheiro. Eu posso? Bom, pode, legal. Essa, deixa eu te falar, uma estratégia que já foi comprovada, demonstrada estatisticamente, que é bem sucedida, que é a estratégia que eu pessoalmente uso. Você fazer aportes regulares, assim, coisas do tipo assim, ó, todo mês você investir uma pequena quantia. Não importa o preço que tiver, você investe. Isso vale para ações, isso vale para qualquer investimento. Para ouro, para ações, para fundo de renda fixa, não importa. Você não tem que se preocupar com o rendimento, você não se preocupa com o valor, você se preocupa, o seu foco deve ser fazer aportes regulares. Por exemplo, foi demonstrado através de estudos acadêmicos que se você aplicar durante 36 meses, por exemplo, para ilustrar, durante 3 anos você aplica R$100, R$100, R$100,
em Bitcoin ou em moeda, ou em cripto, qualquer uma das criptomoedas. Essa estratégia, em 96, 97% dos casos, ela te oferece um rendimento superior. O importante é ter o tempo, o longo prazo. Agora, aquelas pessoas que ficam operando e saindo, essas aí, elas correm risco de... Porque você não pode adivinhar o que vai acontecer. Ninguém tem condições de adivinhar o futuro, entendeu? Então, não tem condições de adivinhar o futuro. Então, você não pode ficar preocupado com o rendimento. A ideia é, só se aplica nisso, dinheiro que não se precisa. A estratégia é aplicar no longo prazo, fazer aportes, né? E não importa o preço. Agora, tem aquela regra do Warren Buffett, né? Você tem que comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos, né? O Warren Buffett, você já deve ter conhecido, é o homem dos homens mais ricos do mundo, o maior investidor em ações de todos os tempos, né? E a estratégia dele é, você tem que comprar no pânico. Quando todo mundo está vendendo, todo mundo está desesperado, o mercado despencou, então, o mercado de ações, seja lá o que for, né, de Bitcoin, de moedas, criptomoedas, você compra quando os preços estão lá embaixo, quando está no pânico. Então, uma boa estratégia que eu diria aqui para os nossos telespectadores, e que eu também uso pessoalmente, é o seguinte, você deixa uma reserva de oportunidade, né, um valor, para aproveitar essas oportunidades. Então, em momentos de pânico, em um momento que o mercado despenca, é a hora de você comprar. E aí, eventualmente, quando o mercado está no topo, né, quando assim, está todo... Porque o investidor ignorante, o investidor que não tem a informação, o que ele faz? Ele faz o contrário. Ele compra quando está todo mundo na euforia, todo mundo está animado, a bolsa, todo mundo está falando que é uma coisa, aí ele compra, o preço está lá em cima, aí o que acontece? Ele comprou pelo preço mais caro, aí quando despenca, ele fica nervoso, ele não aguenta e ele vende. Então, essa é a estratégia bem sucedida, Edilene, para você ganhar dinheiro no mercado. Então, assim, ó, resumindo, você deixa uma reserva de oportunidade, vamos chamar... Lembra que nós já falamos aqui anteriormente sobre uma reserva de emergência, que essa daí não se aplica em investimento de risco. A reserva de emergência é se você perdeu o emprego, é se aconteceu uma doença. Essa reserva de emergência ela é sagrada, ela tem que ser para 3 a 6 meses, até 12 meses de teu padrão de gastos, né? Agora, além da reserva de emergência, você deve ter uma chamada reserva de oportunidade. É um dinheiro que você deixa lá quieto também, pode até deixar na conta corrente ou em renda fixa, e aí, quando surgem momentos como essa semana, que o mercado está nervoso, despencou, a bolsa estava em 130 mil pontos, caiu para 118, ontem caiu quase 2%, então é nesse momento a hora de comprar, entendeu? Ontem eu comprei ações da Petrobras, estava todo mundo vendendo, então o preço despenca, é a hora de você comprar, entendeu? É isso. Tá certo, então. E aí você deixou claro que com pouco, até com muito pouco, até com R$50, você pode aplicar. Ou seja, o que torna possível a qualquer pessoa aplicar. Otílio, nosso papo é tão bom, tão informativo, que a hora passa e a gente não vê. Nós já estamos com meia hora no ar e é o que eu lhe disse. Qualquer dia eu vou fazer um programa de 1 hora, só com você. Mas essa última observação que você fez, de que você pode aplicar até R$50, R$100, isso é muito bom. E eu diria, Edilene, só para concluir, né, eu diria assim, ó, experimenta, só para tomar conhecimento, para ir aprendendo como é que funciona, como é que abre a conta, você vai lá, cadastra os seus dados, eles pedem para você mandar o seu documento lá via digital, RG, comprovante de endereço, essas coisas, tá? Bom, aí você abre a conta, não paga para abrir conta, aí você faz um depósito de R$50 em uma Bitcoin, em frações de Bitcoin, né? Porque um Bitcoin é 260 mil, então o Bitcoin ele usa fração de até 8 casas decimais, tá? Então não se assustem, é isso. Então eu diria, ó, aí investe lá R$50, R$100, eu estou colocando essa estratégia aqui só para os nossos telespectadores, para você ir aprendendo e lidando, para você ver como é que funciona esse negócio, aí você vai aprendendo, ver como que é, e vai ganhando informação, vai ganhando segurança, e aí devagarinho você vai aumentando, você vai ganhando mais confiança, vai aumentando. Então começa pequeno, é aquela coisa aquele aforismo lá do Henry Ford, né? Pense grande, comece pequeno e ande rápido.
Então, eu não perderia essa oportunidade que nós temos aí, porque esse é o futuro, é tudo que eu tenho lido a respeito de mercado financeiro, grandes personalidades como Bill Gates, né, como Mark Zuckerberg, como Elon Musk da Tesla, esses caras todos são grandes incentivadores e fazem aplicações grandiosas em moedas, em criptomoedas. Então, não é mais uma brincadeirinha de geeks, né, desses caras que gostam de informática, não. É um negócio sério, vem para ficar, é o futuro, o mundo caminha para isso aí. Exatamente, o que eu ia lhe dizer é o futuro. É o futuro, é esse. Então, quanto antes você tentar se enquadrar nisso e aprender e entender sobre isso, melhor, né? Melhor, quanto antes, melhor, né? É isso. Você vai ficar fora? Imagine se você tivesse comprado um Bitcoin lá em 2000 e... A primeira transação com Bitcoin pagou 2 pizzas. Os caras estão milionários hoje, bilionário. Tem gente bilionária aí, porque comprou lá quando era poucos dólares um Bitcoin. Hoje é $50 mil um Bitcoin. Imagine quem comprou lá em 2017 e quem comprou em 2012, né? Agora, em 2012, ninguém acreditava. Achava que isso daí era uma grande furada. Então, tem que ir com calma. Você não pode também ficar aí imprudentemente. Mas é isso, está aí uma boa estratégia para quem quiser operar. Tá certo, então, Otílio, muito obrigada pelas informações. Bom dia, bom fim de semana para você. Bom dia para você também e todos os nossos telespectadores. Bom final de semana. Até a sexta-feira que vem. Tchau. Se Deus quiser.